Belezinha. Continuando ali o passo a passo do eletrocardiograma, a gente vai ver, depois de analisar o intervalo PR, a frequência cardíaca, né? Vamos aprender a calcular a frequência cardíaca. Eu deixo esse momento para calcular a frequência cardíaca, porque, por acaso, você está analisando o intervalo PR e nota que o paciente está com bloqueio atroventricular de terceiro grau, em que há uma dissociação, né, atroventricular, né, gerando ali uma frequência atrial e ventricular. Aí você vai ter que calcular duas frequências diferentes, né? A frequência ventricular e a frequência atrial. Então eu deixo para verificar a frequência cardíaca depois do intervalo PR, né? Mas você pode, né, como muitos livros também indicam, né, você calcular a frequência cardíaca logo depois de avaliar se o ritmo é sinusal. Eu prefiro dessa forma porque depois de analisar o intervalo PR, eu já fico sabendo se tem um bloqueio atroventricular de terceiro grau e se eu vou precisar de uma outra frequência, né, da frequência atrial. Beleza, então bora lá. Vou falar aqui o primeiro método, né, e o mais ensinado nos livros para calcular a frequência cardíaca é o seguinte: entre duas ondas R consecutivas, você vai contar o número de quadradinhos, esses quadrados pequenininhos, tá vendo? Conta o número de quadradinhos, né, entre um e outro, certo? Aí você vai pegar 1500 e dividir por esse número de quadradinhos. Vai dar a frequência cardíaca. Outro método mais fácil seria você contar o número de quadrados grandes, ó. Tá vendo? E nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? 4. Aí você dá uma arredondada, né? E você divide 300 por o número desses quadrados grandes. Então, 300 dividido por 4. 75 batimentos por minuto. Lembra, isso aqui é um número arredondado. Se você calcular por 1500 pelo número de quadradinhos, vai dar um número mais preciso do que esse, mas é uma forma bem mais rápida, né? E também você pode memorizar, né, a frequência cardíaca de acordo com o número de quadrados que há entre, né, as duas ondas R. Por exemplo, se for só um quadrado de distância entre os dois complexos, aí você diria que está em 300 batimentos por minuto. Se for 2, 150. Se for 3, 100. Se for 4, 75. Se for 5, 60. E assim por diante. Entendeu? Outro método de calcular a frequência cardíaca, que é importante, né, na arritmia, é você ir para a derivação longa, né, que normalmente tem, ele mede por 10 segundos, e você vai somar ali o número de onda R's. Na verdade, o número de complexos QRS, certo? Ó, por exemplo, aqui nessa derivação de dois longa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você multiplica esse número por 6 e vai dar o valor da frequência cardíaca. Belezinha? Na análise do eixo do QRS, é importante avaliar as derivações frontais. O eixo normal vai de menos 30 a 90 graus. Vou te dar uma dica. Dá uma olhada em D1 e AVF. Se D1 e AVF for positivo, pronto, a gente já sabe que está normal, porque o eixo estará entre 0 e 90 graus. Agora, se o AVF for negativo, tu olha para o D2. Se o D2 for positivo, então ele está ainda na faixa de normalidade do eixo, porque vai estar entre menos 30 e 0 graus. Certo. Mas o eixo pode estar desviado para a direita. Em que caso o eixo vai estar desviado para a direita? Se o D1 for negativo e o AVF positivo, né? Então, o eixo estará entre 90 e 180 graus, caracterizando ali o desvio de eixo para a direita. No desvio de eixo para a esquerda, o D1 vai estar positivo, o AVF e o D2 vão estar negativos. Então, o eixo vai estar entre menos 30 e menos 90 graus. Depois de avaliar o eixo
do QRS, a gente vai analisar amplitude, duração, outras características. No caso aqui das derivações frontais, a gente pode ter uma amplitude entre 5 quadradinhos até 20 quadradinhos. As derivações precordiais, a amplitude do QRS pode ir de 10 quadradinhos até 30 quadradinhos. Se a amplitude estiver num valor acima, de 30 quadradinhos nas precordiais ou de 20 quadradinhos nas frontais, a gente pensa em sobrecarga ventricular. E a gente vai precisar ali dos critérios, para definir se é uma sobrecarga ventricular direita ou se é uma sobrecarga ventricular esquerda. Outro ponto importante para se analisar é a progressão da onda R de V1 a V6. Então, tá aqui, onda Rzinho, aí você vê a progressão, vai aumentando de V5 a V6. É para ver essa progressão. Normalmente, quando há uma inversão dessa progressão, a gente pensa em sobrecarga ventricular direita. Aí, depois de verificar a amplitude e o padrão de progressão da onda R, é importante a gente verificar também a duração do complexo QRS, Por exemplo, vamos aqui dar uma ampliadinha. A gente vai ver a duração do complexo QRS. Ele tem uma duração normal entre 1 quadradinho a 3 quadradinhos. Se a duração estiver com mais de 3 quadradinhos, acima de 0,12 segundos, a gente pode pensar, por exemplo, em um bloqueio de ramo.